Olá, estamos aqui em mais um encontro entre amigos e nós estávamos naquela expectativa para a próxima vez que nós estaremos aqui com vocês. Nós primeiramente agradecemos a presença de cada um de vocês e pedimos, aproveite que nós estamos ainda no início desse encontro e envie o link para os seus amigos, para os seus familiares, manda naquele grupo para que todos possam participar com você e conosco desse momento. Vamos desejar que a paz do Senhor, a paz de Jesus esteja na sua vida. E vamos iniciar o nosso culto aqui com nossos irmãos que vão participar glorificando, louvando ao nome do Senhor, cantando alguns hinos. E nesse momento eu vou pedir para uma jovem fazer uma oração. Senhor Deus, nós oramos a Ti, suplicamos, ó Pai, que a Tua graça possa ser derramada sobre a nossa vida nesse momento. Senhor, te pedimos, ó Pai, que o Senhor perdoe as nossas falhas, os nossos pecados. Senhor, que nós possamos entrar no Santo dos Santos, que o Senhor possa nos purificar, tirar todo o nosso eu, tudo aquilo que não é Teu. Ó Deus, nós queremos somente a Tua presença. Nós te pedimos, te suplicamos em nome do Senhor Jesus. Vamos cantar agora alguns louvores. Acompanhe a letra conosco. Pode cantar, feche os olhos, aumenta o volume. Não liga para quem está do lado. Adore ao Senhor. Sofrer, participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
posse da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder, teu poder, Senhor. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar meu coração, no teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar.
aproveite esses momentos que nós estamos aqui reunidos entre amigos e fale com o Senhor: Senhor, minha é a tua vida. Tua é a minha vida, perdão. Tu é a minha vida, Senhor. Senhor, eu sou teu. Opera na minha vida, fala ao meu coração. Tu és dono da minha casa, tu és dono do meu lar, minha família é sua. Fale com o Senhor: Senhor, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é aquele em quem eu confio, o Senhor é aquele em quem eu descanso, o Senhor é aquele que está comigo em todos os momentos. Fale para o Senhor, confesse para o Senhor, deixe Ele ter liberdade para agir na sua vida, para você sentir essa alegria que nós estamos sentindo, para você sentir o Espírito Santo de Deus agindo na sua vida, para você receber essa bênção na sua casa, para o seu coração ser liberto. Fale com o Senhor, medite nos louvores que nós estamos cantando. Glorifique o nome do Senhor. Teu poder pra sempre, amém. Te damos glória, te damos honra. Teu é o poder, só teu, pra sempre, amém. Glória a Jesus, santo, santo é o teu nome. Glória a Deus. Irmãos, eu estou sem palavras. Estou maravilhada com esse momento. Tem sido maravilhoso para nós estarmos aqui reunidos. Nós temos certeza de que tem sido maravilhoso para todos vocês também. E nesse momento vou pedir mais um louvor para nós continuarmos e nos prepararmos para a palavra. Salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Te confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia.
a salvação e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e o dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e o dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, oh vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. só em ti confiarei, Eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e o dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Irmãos e amigos, agora livres, libertos, em paz, vamos seguir para a reflexão acerca da palavra com o pastor Maurício e pastor Jordilton. Muito bem, meus amigos e irmãos, que alegria mais uma vez encontrá-los aqui no nosso canal Entre Amigos. Eu espero que na última semana que passamos, você tenha gostado da nossa programação, que foi ao ar aí na quarta-feira, porque tenha certeza que fizemos com todo amor e carinho, e sempre buscando o nosso objetivo, que é fazer com que o reino de Jesus ele possa avançar. A propósito, é importante lembrar que é de fundamental importância que, se você ainda não deu um like aqui no programa, dê o seu like, porque à medida que os likes vão crescendo,
a nossa projeção dentro da plataforma do YouTube, ela se projeta ainda mais, fazendo com que esse programa, né, pastor Jodilton, ele seja sugerido, inclusive, pela plataforma, né? Isso, à medida outras que pessoas vão ter conhecimento também. Isso, à medida que a plataforma toma conhecimento de que as pessoas estão participando, existe uma interação, né? Exato. Ela sugere o programa para as outras pessoas, e aí naturalmente esta mensagem do reino, ela vai chegar até aqueles que precisam ouvir. Então dá o like, se inscreve no canal e lembra de enviar o link para os seus amigos da igreja, do colégio, do trabalho, porque afinal de contas nós estamos aqui falando de vida, né? Esta vida abundante que há em Cristo Jesus. Muito bem, nós vamos então dar continuidade, irmãos, amigos, ao que até aqui a gente tem se proposto a fazer. E na última semana nós falamos a respeito daquela mensagem maravilhosa entregue por Jesus, ensinada por Jesus, a respeito da porta larga e da porta e do caminho estreito que conduz à vida. E no encerramento do último programa, né, pastor Jodilton, nós sugerimos aqui a todos os irmãos que fizessem uma reflexão a partir de tudo que Jesus ensinou, para que de fato você se identifique a partir de você mesmo, né? Que você de fato está neste caminho que conduz à vida, né, pastor Jodilton? Verdade. Foi uma programação muito abençoada, né, na última semana, de muita reflexão, onde nós pudemos aqui compreender e conseguir fazer plena separação do que seja porta estreita e caminho estreito, porta larga e caminho largo. Portanto, se você que está nos ouvindo hoje não participou dessa live na última semana, eu recomendo que você, oportunamente, depois dessa live, clique lá no nosso canal e assista essa live, esse culto da semana passada, que foi muito edificante, muito elucidador para todos nós. Bom, eu quero, antes da gente dar essa continuidade, né, e prosseguir no assunto, eu quero falar aqui das inúmeras manifestações, pastor Jodilton, Elias e demais irmãos, que nós recebemos ao longo da última semana, pelo WhatsApp, pelo e-mail do canal Entre Amigos, é a manifestação muito positiva dos irmãos que de fato estão compreendendo o que está sendo dito, e isso nos alegra demais, esse feedback de todo mundo, né? Manifestando a compreensão do que está sendo dito, a compreensão do Evangelho, e nós temos recebido muitas perguntas, pastor Jodilton, de que quando é que haverá um espaço físico, quando é que vão abrir a igreja física, né, o templo físico, né? E eu quero confirmar aquilo que já temos dito aqui, que isso vai acontecer em breve, né, e vocês serão avisados. Naturalmente nós vamos falar aqui no canal e vamos nas redes sociais informar também os irmãos, e será uma alegria muito grande receber você, sua família, seus amigos lá no nosso local de reunião, no nosso templo físico, onde a igreja ela vai estar reunida. Então espere, tenha paciência, porque esse dia vai chegar e vai ser... Amém. E breve. Vai ser breve, vai ser muito bom, porque imagine que se já está sendo muito bom, não é, irmãos? Essa alegria contagiante, e hoje então a alegria foi tão contagiante que por um momento eu pensei que eu nem estava aqui, porque a coisa ficou tão leve, tão gostosa, né? E eu me senti assim como se eu já tivesse também, de fato, entrado na glória total de Cristo, Maravilha. que já está se manifestando aqui entre nós. Muito bem, irmãos, então, sem maiores delongas, nós vamos então voltar os nossos olhos para a palavra de Deus, e eu acredito que, como pastor Jodilton, nós já estamos no finalzinho do Sermão da Montanha, só nos resta falar alguma coisa a respeito dessas últimas considerações que Jesus fez quando ele... Uma espécie de considerações finais mesmo. Recomendações finais, e inclusive o que ele disse aqui nas últimas palavras no encerramento deste sermão são ensinos que valem para uma vida inteira. Eu me arrisco a dizer... Para a saúde da vida daquele que abraçou o Evangelho, que entrou pela porta estreita, compreender isso aqui é fundamental. Olha, eu arrisco a dizer que se você ler e colocar isso aqui em prática, a coisa já está quase que o caminho inteiro andado. Aí é só viver. É só viver. É só viver. Então, sendo assim,
Eu acredito que o pastor Jordilto tenha alguma consideração a fazer, nós vamos ouvi-lo a partir de agora. Muito bem. Eu vou pedir que você, então, abra a Bíblia. Se você não estiver com uma aí, eu vou dar alguns instantes para você pegar a sua Bíblia, abrir no seu celular, no seu aplicativo, em Mateus, no capítulo 7. E nós vamos fazer uma leitura versículo a versículo, vamos ler, vamos comentar versículo a versículo, para que fique bem compreendido por você, por todos que estão, todos os amigos, todos os irmãos que estão nos acompanhando hoje. Então, lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, no versículo 13. Enquanto você abre aí, eu quero lembrar que nós estamos fazendo uma série de reflexões a partir do Sermão do Monte pregado por Jesus, que foi basicamente, foram basicamente as primeiras mensagens dele, o primeiro ensino dele a respeito do reino de Deus, do Evangelho do reino de Deus. Falamos disso já, estamos falando há umas 4 semanas pelo menos. Repito, se você não acompanhou todas, é importante que você vá lá, comece, se eu não me engano, basicamente a partir do dia 10 de julho, comece a assistir essas lives, você vai pegar a sequência e vai compreender. Estou dizendo isso porque aqui, como o pastor Maurício disse, nós estamos, vamos ler agora o texto e vamos refletir sobre essas considerações finais de Jesus, ou essas recomendações finais de Jesus, depois desse longo sermão do monte, depois de ensinar o Evangelho, agora ele vai fazer algumas recomendações que são importantíssimas para nós, para você que está participando. Portanto, eu vou pedir que você chegue bem pertinho de mim agora, puxa a sua cadeira, e aí em Mateus, no capítulo 7, acompanhe a leitura e acompanhe os comentários. Mateus 7, 13. Palavras de Jesus. Acautelai-vos, ou guardai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós disfarçados em ovelhas, ou vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Observe, Jesus tinha ensinado o Evangelho até aqui, estava ensinando o Evangelho. Aqueles que compreenderam já tinham enxergado a porta estreita da qual o pastor Maurício falou na última live. Entraram por essa porta estreita, que é o Evangelho que você descobre simples como ele é, o Evangelho da graça, do reino. Mas agora Jesus está recomendando, olha, a partir de agora então, vocês tenham cuidado com os falsos profetas. Observe que Jesus estava começando a ensinar o Evangelho do reino e já estava falando de falso profeta. Jesus, quando estava encerrando o seu ministério, lá em Mateus 24, no seu sermão profético, ele também falou sobre isso, que iriam se levantar falsos profetas. O apóstolo Paulo falou sobre isso. Ele disse, eu sei que depois da minha morte vão se levantar falsos profetas, falsos mestres. Então observe que, à medida em que você compreende o Evangelho, essa porta estreita, entra, abraça, o Evangelho começa a crescer em consciência dentro de você, os falsos profetas também aparecem, surgem do meio do próprio cristianismo, e é para isso que Jesus, portanto, está chamando a atenção aqui. Tenha cuidado com os falsos profetas. E a pergunta que surge quando falamos isso é, como você vai identificar um falso profeta? Como você vai identificar que aquele que está falando não está falando da parte de Deus, embora esteja falando de Deus? Porque o falso profeta, ou o profeta é aquele que fala da parte de Deus. E ele não necessariamente vai falar mal de Deus, ele pode falar bem de Deus. Como você identifica isso? Portanto, Jesus, que já tinha ensinado o ministério de uma forma muito simples, ele também de uma forma muito simples vai nos ensinar agora a identificar falsos profetas. Observe o texto então. Ele disse que o falso profeta, ele vem vestido ou disfarçado de ovelha. Então você olha para ele e você vê as características de ovelha. A doçura de uma ovelha. Ovelha, pastor Maurício, faz mal a ninguém. Você olha para ele, é uma ovelha, é doce, é dócil, não é verdade? E aí você tem a certeza absoluta de que ali está um servo de Deus, de que ali está um homem de Deus, de que ali está um profeta, um líder de Deus. Essa é a impressão que você tem. Mas Jesus chama a atenção agora para aquilo que é a ênfase dele em toda a mensagem do Evangelho. Olha para o interior. Evangelho é do lado de dentro. Evangelho não é estereótipo. Evangelho não é aparência. Isso é coisa da lei, ritos.
Isso é coisa da lei. Evangelho não é estereótipo necessariamente. Evangelho, antes de tudo, é no interior. É quando você olha para dentro dele que você vai identificar se ele é de Deus ou não. Se ele é profeta ou se ele é falso profeta. Por fora é uma ovelha, mas do lado de dentro ele é um lobo devorador. Ele parece ovelha, mas ele não tem balido de ovelha. Dentro dele ele uiva como um lobo. Ele rosna como um lobo devorador. Ele saliva pela sua presa. E Paulo diz que eles não terão misericórdia do rebanho. Destrói o rebanho. Ele parece ser muito santo, ser ovelha, mas ele vive do rebanho. Ele destrói, ele tira a lã, ele tira a gordura, ele tira a carne, ele destroça os ossos. Esse é o falso profeta. Sem nenhuma preocupação, sem misericórdia nenhuma da ovelha. Ele não vive para a ovelha, ele vive da ovelha. Olha para o interior dele, porque é do interior que surge a verdade. Você vai entender isso com mais profundidade na sequência, porque Jesus vai aprofundar isso. Como que você vai olhar para o interior dele? Como que você vai identificar esse lobo escondido, travestido de ovelha que está lá dentro dele? Observe, versículo 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Então Jesus está dizendo assim, olha, para você identificar esse lobo que está lá dentro dele, você não observe o exterior dele, mas observe aquilo que flui de dentro dele como um fruto. E eu quero te chamar a atenção para esse aspecto, para essa figura que Jesus está usando. Ora, uma goiabeira, por exemplo, ela não dá goiaba a hora que ela quer, não é verdade? A goiabeira vai dar goiaba no tempo oportuno, na estação oportuna, porque a goiaba vai fluir naturalmente. O fruto, ele surge naturalmente, é inerente à árvore, faz parte da genética de uma goiabeira dar goiaba, faz parte da genética de uma videira dar uvas, faz parte da genética de uma figueira dar figos, no momento certo, no momento oportuno. Então veja, o que Jesus está mostrando aqui é que o homem de Deus, o profeta verdadeiro, você o conhece na realidade da vida, no chão da vida, sem a cenografia do ambiente. Ele diz assim, observe, pode se colher uva de um espinheiro? Ora, você vai encontrar profetas com muita uva na boca, com muita doçura para falar. Ele vai falar do Espírito Santo de Deus, ele vai falar do figo, ele vai falar de Israel, ele vai falar do amor, ele vai falar um monte de coisa bonita. Na sua boca estarão muitas coisas bonitas, mas olhe para a vida dele na existência, na realidade da vida. Se o que ele produz, se o que emana dele naturalmente, organicamente, na sua existência, se é uva ou se é espinho. É porque é nessa hora que você vai perceber, quando ele se relaciona com a sua esposa, como ele trata a sua esposa, como ele trata os seus filhos, como ele trata os irmãos da igreja, como ele trata as ovelhas, como ele trata os pastores. Você vai observar como ele se relaciona nos negócios, como ele faz os seus negócios. É aí que você vai perceber que ele não tem nada de uva, ele é só espinhos, pastor Maurício. Todos os que se aproximam dele se ferem. É espinheiro que vive em terreno árido, que vive em terreno seco, abrolhos que vivem em terrenos secos. Eles são acostumados a viverem sozinhos, você não pode se aproximar, e quando se aproxima, só se for pela sua conveniência, porque ninguém consegue viver ao redor deles, porque eles estão prontos a ferir, se forem contrariados. Você já imaginou? Um espinheiro contrariado, é espinho para todo lado, pastor Maurício. Haja espinho. Haja espinho. Então, da boca dele, você ouve a doçura da uva, o doce do figo, mas na realidade de vida, ele só tem espinhos, e fere a todos que passarem pelo seu caminho, fere a todos que se aproximarem dele para contrariá-lo, porque é isso que é inerente a ele, isso é orgânico, está dentro dele, e ele vai expressar isso sem saber, porque na cenografia do ambiente, pastor Maurício, no cenário, fica fácil, de terno, gravata, púlpito, irmãos, hinos sendo cantados, como você está vendo aqui, uma igreja, uma plateia, um público, aí é fácil falar de uva, aí é fácil falar do Espírito Santo, aí é fácil falar do amor de Deus, aí é fácil falar que ama Israel, coisa do tipo, é fácil trazer profecias, mas na hora em que a vida real acontece, fora dessa cenografia,
na existência. E aí que você vai perceber que ele não tem nada de doce. Ele só tem espinhos. Quando você tem que, por exemplo, quando você tem que colocar a lâmpada no velador, que é de fato quando na existência, nas exigências da vida, naquilo que exige naturalmente que o fruto apareça, né? Você usou o exemplo da goiabeira, porque a goiabeira, como qualquer outra árvore frutífera, ela vai dar os seus frutos nas estações indicadas para aquilo. O que naturalmente o fruto vai vir. Ninguém... Sem ela fazer força. Ninguém nunca aqui, você estava falando, eu estava meditando, que na última igreja onde eu estava como pastor, por onde eu passei como pastor, havia lá no terreno uma mangueira. E eu me lembrei que eu nunca fui lá regar aquela mangueira, nunca fui. Mas na estação própria da mangueira, as mangas, elas apareciam. Assim deve ser o servo de Deus, aquele que nasceu do Espírito, aquele que entrou pela porta estreita, aquele que em Cristo se fez nova criatura. Naturalmente, quando se for necessário, ou na estação necessária, o fruto vai aparecer. E você me fez lembrar, pastor Maurício, que na igreja onde eu estava, lá tinha uma jaqueira. E tinha um diácono lá muito amado, muito querido, e ele já com uma certa idade, mas com vigor de jovem, ele subia na jaqueira e ele sempre tirava um para mim. Então vejam, se você pegar essa mangueira que o Maurício falou, que o pastor Maurício disse, e se você for lá arrancar uma folha dela, ela vai dar manga, mesmo assim, na estação própria. Se você bater nela, ela vai dar manga. Se você der um tiro nessa jaqueira que eu falei agora, ela vai dar jaca na estação própria, porque é inerente a ela. Ela não pode dar outra coisa senão o fruto que está dentro dela, que é inerente a ela, a genética dela. Agora, se você fizer isso com o espinheiro, ele estava dando uva, ele estava falando de uva, falando de bênção, mas se você tocar nele, é espinho para te ferir, para te matar, para te agredir, para te perseguir, porque é assim que o falso profeta faz, pastor Maurício. De fato é verdade. Na sequência, pastor Maurício, o Senhor Jesus diz, eu peço que você acompanhe comigo, no versículo 17, depois que ele fez essa comparação, dizendo que não se pode colher frutas ou uvas de espinheiros, ou figo de abrolhos, no versículo 17 ele diz assim, do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. É um fechamento disso, percebe? É a árvore, é o fruto, é aquilo que surge naturalmente. Esquece a cenografia, esquece os cenários, olha para a realidade da vida, e aí você vai ver que a boa árvore sempre é bom fruto. Onde você encontrar é doce. O que acontecer, se ele tiver com dinheiro, se ele tiver sem dinheiro, se ele tiver doente, se ele tiver são, se bateram no carro dele, se não bateram no carro dele, se você o perseguiu, se você não perseguiu, se você falou mal dele, não falou mal dele, ele vai sempre produzir bons frutos, porque ele é árvore boa. O falso profeta não. O falso profeta, ele finge que tem uma fruta boa, mas nessas horas é que ele mostra quem ele é. Na sequência, versículo 18, Jesus diz assim, não pode a árvore boa, ou melhor, no versículo 19, ou é o 18 que eu estou? No 18, não pode a árvore boa produzir maus frutos. Ele continua essa conclusão. Nem a árvore má produzir maus frutos. E aí ele conclui no versículo, melhor, ele prossegue no versículo 19. Toda a árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Olha, o que Jesus está dizendo aqui, pastor Maurício, é que ainda que você identifique o falso profeta pelo fruto, não se preocupe, porque quem corta essa árvore má é o Senhor. Quem lança no fogo, quem julga é o Senhor. Eu posso identificar um falso profeta ali, que o que ele diz não é o que ele faz, não é o que ele vive. Não cabe a mim lá cortar, não cabe a mim julgar, nem condená-lo ao fogo, porque isso quem faz é o dono. Isso quem faz é o Senhor Jesus, pastor Maurício. E é importante dizer que ele não transferiu para ninguém a faculdade de fazer isto. Então, ou seja, a autoridade é dele, o poder é dele, porque ele mesmo disse, depois de ressurgir, todo poder me foi dado no céu e na terra. Amém. Então ele não conferiu esse poder, irmãos, a ninguém. Esse poder de julgar, de cortar a árvore, de sentenciar pessoas, isso pertence única e exclusivamente a Cristo Jesus. E eu tenho que dizer isso aqui,
qualquer que se proponha a dizer que recebeu dele esta autoridade, este é um falso profeta. A autoridade vem de Jesus. A autoridade é dele. Versículo 20. Acompanhem comigo. Portanto, agora sim ele conclui essa primeira parte das orientações que ele está dando. Portanto, pelos frutos os conhecereis. É assim que você identifica o falso profeta. Pelos frutos, por aquilo que na realidade, nas circunstâncias que se apresentam como realidade de vida, o que ele apresenta, e aí você sabe quem é o falso profeta. Mas ele continua ainda, na sequência, mudando um pouquinho a figura, para afunilar mais isso, para não ter dúvida. Versículo 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor. Você pode até dizer Senhor, Senhor, mas não é por aquilo que você fala que você vai entrar no reino dos céus. O falso profeta, ele só tem discurso, ele só fala. Mas aquele que vai entrar no reino de Deus, não é o que diz simplesmente, mas é o que faz. Porque evangelho é prática de vida. Servir a Deus é prática de vida, é realidade, é você fazer. Fazer a vontade de Deus é viver o evangelho. Fazer a vontade de Deus é você entrar lá por aquela porta estreita e andar por aquele caminho estreito. Isso é fazer a vontade de Deus. Não é discurso, falar bonito, falar de Deus, falar de uvas, falar de figos, falar de bênção do Espírito Santo, de dons espirituais, batismo com o Espírito Santo, Jesus vai voltar, ou seja o que for, que Deus vai libertar, que Deus vai curar, que vai prosperar a sua vida. Se isso for meramente discurso, não coloca ninguém no reino de Deus, porque o discurso tem que estar acompanhado da execução, da prática de vida. Por isso, não é todo que diz Senhor, Senhor, é aquele que diz e faz, ou aquele que mesmo em não dizendo, faz, porque evangelho é muito mais vida do que discurso, pastor Maurício. Isso é uma coisa que, à medida que a gente lê e compreende o evangelho, a gente entende, irmãos e amigos, que o evangelho ele se compreende na prática, ele se decifra na prática. Então, a teoria e as construções de compreensão de pessoas, de teorias de pessoas, isso não cabe no evangelho. O que cabe no evangelho é a prática do reino. E pronto. Maravilha. Versículo 22. Nós estamos chegando já, estamos caminhando para o final. Versículo 22. Muitos dirão naquele dia, vai falando aqui nessa câmera aqui, chega bem pertinho. Muitos dirão naquele dia, que dia? O dia do Senhor, o dia do juízo. Muitos dirão naquele dia, Senhor, 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 não profetizamos nós em teu nome? É uma pergunta. E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Olha, observe, você tem que prestar atenção no contexto antecedente a isso. Jesus estava falando, se referindo aqui a todo instante a falso profeta, percebe? Os falsos profetas, como você identifica? E agora ele está dizendo que muitos vão dizer, em teu nome não profetizamos. Ora, aqui a referência ainda é ao falso profeta, percebeu? Não é uma outra figura agora, continua sendo a ele, porque o falso profeta, ele vai dizer, mas não foi em teu nome que nós profetizamos? É uma pergunta, porque ele mesmo sabe que ele não profetizou em nome do Senhor. As profecias que ele trouxe, ou que ele falou da parte de Deus, não era de Deus, era a criação dele. A manifestação, pastor Maurício, de poder, de autoridade, expulsou demônios, ou curou, essa manifestação de poder, de autoridade, não vinha do Senhor, era do falso profeta, que engana, que se veste de ovelha, está dentro do contexto, por dentro é lobo, é do espinheiro, que fala de uva, mas produz espinhos, é do abrolho, que fala de figo, mas produz espinhos, percebe? Então, nós profetizamos, e eles, nesse juízo aqui de Jesus, pastor Maurício, eles vão recorrer a esse aspecto intangível, imaterial, porque profetizou, expulsou demônio, curou, Deus está curando 10 aqui, só que tem 5.000, ora, você não consegue mensurar isso, você não consegue medir isso, então é intangível, é imaterial, e é para isso que eles apelam, e Jesus responde a essa pergunta, dizendo assim, no versículo 23, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que
praticais a iniquidade. Jesus não conhece o profeta, não conhece o crente, o seu servo, por aquilo que ele diz, por demonstração de poder, porque demonstração de poder espiritual pode até ser forjada. Deus fala, Deus opera, o Espírito Santo se manifesta. Os dons espirituais são uma verdade na história da igreja ao longo dos séculos. Isso ninguém tem dúvida, pastor Maurício. Só que na ânsia do poder do falso profeta, da dominação, ele forja. Por isso que ele está dizendo aqui, nós não profetizamos em seu nome? Não. Ele vai dizer a resposta dele a esses, no versículo 23, eu não vos conheço, porque Jesus conhece aquele que pratica, aquele que vive o evangelho. E ele disse, eu não conheço vocês, porque vocês praticam a iniquidade. Nunca vos conheci, não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus insiste isso, é prática. O que vale para ele é a prática, é vida, é evangelho vivido, porque Jesus foi isso. Ele não só pregou, ele foi o verbo encarnado, palavra encarnada, vivendo, andando, se relacionando, ajudando, socorrendo, abençoando. E é assim que você tem que viver, é assim que você conhece. Agora, esses não serão conhecidos, não é pela subjetividade do espiritual que ele vai te conhecer, é pela prática de vida. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade aqui, a palavra no original, é anômalo. Vocês são uma anomalia dentro do evangelho. É isso que ele está dizendo. Porque o que vocês estão dizendo não é evangelho. E o que vocês estão vivendo, muito menos. Pastor Maurício. É curioso a gente penetrar em todo esse ensino e compreender tudo isso, porque agora a gente começa a criar uma consciência de que o grande valor do evangelho, ou de pertencer aos céus, está exclusivamente na prática do evangelho. De maneira que toda construção teórica, ou de doutrina de homens, ou de encantamento de palavras, nada disso terá nenhum valor no dia do Senhor. Porque no dia do Senhor, a prática, aquilo que se fez pelo Evangelho, no sentido de cumprir o que Jesus ensinou, de fazer a vontade do Pai, e mais tarde Jesus vai dizer que a vontade do Pai é crer nas suas palavras e naquele que me enviou. Então a vontade do Pai sempre está relacionado com o que o Filho fez e ensinou. Essa é a vontade do Pai. Exatamente, é a prática, porque Deus nos amou na prática. Amor não é um sentimento, amor é uma decisão, uma escolha, um comportamento, você faz, independentemente de sentimentos. E foi isso que Deus fez em Jesus, te amou a ponto de entregá-lo à cruz. Então, a prática em função disso, é a prática do amor. Esse amor que você tem a Deus, você expressa aqui, Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. O evangelho é a todo instante isso. Jesus disse que a lei e os profetas se resume nisso, amar a Deus e ao próximo. E por isso é que é prática, porque amor não é dizer uma poesia, uma frase feita. Amor é prática de vida, comportamento, ação, decisão, escolha, ainda que essa escolha seja para a morte, porque Jesus nos amou até a morte, que é o amor ágape. Na sequência, pastor Maurício, nós vamos de fato agora caminhar para o final. Jesus diz assim: portanto, aquele que ouve essas minhas palavras, quais? Essa que ele estava ensinando no Sermão do Monte, que é o Evangelho. Aquele que ouve o Evangelho, no versículo 24. Ok. Então nós estamos em Mateus 7, 24. Aquele que ouve essas minhas palavras, essas que ele estava ensinando no Sermão do Monte, e as pratica, não tem dúvida, é prática. Você pode só ouvir e não praticar. Aquele que ouve e pratica será semelhante ao homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. O que Jesus está dizendo aqui agora? Você ouviu isso? Então pratique. Como? Constrói a sua casa, a sua vida, sobre esse alicerce, sobre essa rocha. Que rocha é essa? É Cristo. A pedra de esquina, a pedra fundamental, a rocha na qual você edifica a sua casa, a sua vida, é o Evangelho de Cristo, o Evangelho do Reino. É sobre ele que você fundamenta a sua existência, a sua casa, a sua família, os seus filhos, o seu comportamento, o seu agir, o seu ir, o seu vir. É isso que ele está dizendo. Constrói a sua vida sobre isso, que isso vai ser segurança para você. E se você fizer isso, aí vem a chuva, vão correr os rios,
vão soprar os ventos e essa casa não vai cair. Ou seja, a sua existência aqui nessa vida vai superar todas as intempéries, porque mesmo em você edificando a sua vida sobre o Evangelho, mesmo em você entrando pela porta estreita, mesmo em você praticando o Evangelho, certamente chegarão as estações, ou a estação das chuvas, dos ventos, das torrentes. Isso acontece para todo mundo, faz parte da existência. A sua vida não vai ser um eterno verão, meu irmão. A sua vida não vai ser uma eterna primavera. Vai chegar a estação das chuvas. Isso acontece para todos, faz parte da existência. Você pode ter perdas, você pode ficar doente, entendeu? E quando você ficar doente, alguém disser assim: isso aí é porque você fez isso ou fez aquilo, fez mal, ou porque você falou mal de Deus, ou porque você largou a sua igreja, qualquer coisa do tipo. Quando alguém disser isso para você, você já está orientado por Jesus. Estação das chuvas, das torrentes, ventos impetuosos sobre a casa, sobre a sua existência, sobre a sua família, sobre a sua saúde. Isso vai acontecer, só que isso pode até abalar o estereótipo, mas a casa interior, o homem espiritual, a vida Zoe, pastor Maurício, que está edificada, construída sobre o fundamento que é Cristo, não se abala nunca. Essa existência, essa casa não cai, pastor Maurício. Você é um homem prudente, está dito. Jesus disse: se você praticou aquilo que ele ensinou, se você ouviu as palavras e colocou em prática, entenda uma coisa: ninguém pode te tirar o que ele te deu. Exatamente. Por isso, podem surgir as lutas, as perseguições, pode surgir o que vier. Você é um homem prudente, você está alicerçado em Cristo, ninguém pode te separar dele, porque foi ele quem te deu esta segurança, foi ele quem edificou a sua vida. Portanto, estas coisas que surgem para amedrontar alguns, para tirar a paz de alguns, os ventos, as tempestades, né? Em estando você em Cristo, alicerçado nesta rocha, o que eu posso te dizer é: descansa, porque ninguém vai te tirar o que ele te deu. Amém. Vamos ver o finalzinho disso aqui então. Te chamo de novo, mais uma vez, pertinho. Versículo 26. Aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre ou não as pratica, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. A sua existência edificada, ao invés de ter como fundamento Cristo, a rocha, o Evangelho, agora é sobre areia, é sobre doutrinação, é sobre pedacinho de Bíblia aqui, ali, maldição do Velho Testamento, essas coisas todas. Isso não sustenta. Quando vem as intempéries, desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e derrubaram ou deram contra aquela casa, e ela caiu, foi grande a sua queda, porque estação das chuvas, tempestades, ventos, alagamentos, vem para ambas as casas, aquela que está na rocha e aquela que está na areia. O tempo, o dia mau vem para todos. Agora, aquele que edificou a sua casa simplesmente sobre sistemas, sobre doutrinação, sobre areia, sem consistência, não no Evangelho de Cristo, ele não resiste no dia mau e a casa cai. Como Jesus disse aqui, ele não resiste às intempéries da vida. Para concluir, portanto, versículo 28, Jesus disse assim, diz o texto assim: concluindo Jesus de proferir estas palavras, as multidões que estavam ali ouvindo se admiraram da sua doutrina. Jesus concluiu esse discurso que começou no capítulo 5 e veio até o capítulo 7. A multidão que estava ali ouviu tudo isso, ficou admirada com Jesus. Nós não queremos que você fique admirado conosco. Fique admirado com Jesus, com aquilo que Ele está te ensinando, com aquilo que Ele está te mostrando, o que o Espírito dele está iluminando no seu entendimento. E aí, eles ficaram admirados com a sua doutrina. Qual doutrina? A doutrina era o Evangelho. Qual foi a alegria deles? Que doutrina Jesus ensinou? O Evangelho. Esse que você está ouvindo. O resto, passando disso, é mera doutrinação. Pastor Maurício. Todas estas coisas, irmãos, que fogem ao Evangelho puro e simples que Jesus ensinou, todas estas coisas, é importante entender que todo o ensino de Jesus, ele está conectado em um único propósito, que é falar do reino, é falar desta percepção do reino, do Evangelho do reino. Então vejam que todo tipo de ensinamento que você não consegue abraçar dentro do Evangelho,
você não consegue acomodar dentro do Evangelho. Não se alinha ao Evangelho de Não Cristo. se alinha ao Evangelho, Jordilton. Todas estas coisas, Não é doutrina de Cristo. elas se encontram naquela porta larga, Exato. onde as multidões estão indo, as manadas estão indo. É verdade. De maneira que, irmãos, nós estamos encerrando aqui um ciclo de ensinamento. É só o início daquilo que a gente pretende conversar, daquilo que a gente pretende falar com os irmãos, com os amigos, mas na conclusão deste ciclo inicial, vejam que a gente falou pouca coisa daquilo que precisa ser dito, daquilo que precisa ser concluído, mas podemos chegar a uma lógica, a uma compreensão lógica e cristalina no final deste ciclo, Jordilton, é que o Evangelho, ele está muito ligado à prática daquilo que são as palavras de Jesus. Portanto, só tem um jeito, irmão, só há uma forma de você praticar o que Jesus ensinou, é conhecendo o que ele disse. A partir do que ele ensinou, a partir do que ele falou, as palavras de Jesus que são espírito e vida, é a partir disso que você ouve e pratica. E às vezes a gente percebe que a dificuldade, a grande dificuldade que se tem, é que, por exemplo, as pessoas querem falar de Jesus e falar do Evangelho sem conhecer o que Jesus falou, né, Jordilton? É por isso que falam e não praticam, né? E aí não conseguem praticar, porque falam sem voltar os olhos. Às vezes as pessoas, elas se propõem a conhecer as Escrituras, e elas se propõem a conhecer as Escrituras, e às vezes elas olham para o que está escrito ali, esperando enxergar nas Escrituras aquilo que já está predisposto na mente dela. Exatamente. Então, às vezes as pessoas, elas recebem um ensino, uma doutrinação, elas olham para a Escritura e esperam enxergar aquilo que já está predisposto na sua mente. Ou seja, ele faz o texto dizer aquilo que ele já sabe, aquilo que ele quer que ele diga. Perfeitamente. E aí ele não recebe a doutrina de Cristo, simplesmente ele faz o texto dizer a doutrinação que ele já recebeu. Perfeitamente, perfeitamente. Então o conselho, se a gente pode dar um conselho aqui hoje, porque é isso que nós estamos vivendo, é isso que temos aprendido, é importante você tirar estes óculos desta doutrinação e olhar para o texto, deixar o texto conversar com você. O texto bíblico vai comunicar com você de maneira que você consiga ouvir, ler e praticar. Amém. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu espero que tudo isto tenha ficado muito claro. Nós estamos chegando ao findar de uma mensagem que foi o Sermão da Montanha, e eu acho que é bem sugestivo a gente ouvir um louvor nesse encerramento, deixar os irmãos do louvor à vontade para cantar um louvor. Amém. Digno ao Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Digno ao Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis.
Aleluia. Muito bem, estamos então chegando ao final de mais uma programação do canal Entre Amigos, e foi muito importante para nós você permanecer conosco até este momento. Hoje tivemos o encerramento de um ciclo de compreensão a partir do Sermão da Montanha, e nas próximas semanas nós continuaremos a falar do Evangelho de Cristo, e é muito importante que você se inscreva no canal, que você dê o like e que você compartilhe com seus amigos e a sua família este canal, porque assim fazendo nós conseguiremos alcançar o nosso propósito, que é falar do Evangelho de Jesus a todos os amigos e a todos que estão ligados a você. Portanto, não se esqueça de uma coisa: os seus amigos sempre serão os nossos amigos e a sua família sempre será a nossa família. Deus abençoe você e a sua casa. Até a próxima quarta-feira. Fica com Deus.